30 de maio de 2021 e este é o episódio 145 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e quem vocês ouviram dizer agora mesmo foi o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Eu tenho esperanças, olá Diogo, eu tenho esperanças que não me tenham ouvido tossir, que é sinal que o senhor podcast há de estar a fazer a sua magia. Exatamente. E há de fingir que eu sou um gajo saudável. Antes de mais, deixa-me então começar para justificar a minha tosse, aquela que vocês não vão ouvir durante todo o episódio, se tudo correr bem, mas eu de facto, e peço desculpa por não estar a fazer este episódio de máscara, mas esta tosse não está à partida relacionada com o Covid, até porque eu fiz na quinta-feira fiz um teste rápido que deu negativo, e depois fiz mais um teste, o meu 37º teste PCR, e que deu negativo também. Portanto, já fiz 37 testes PCR, aqueles normais, aqueles que vão mesmo até ao cérebro, e estreiei-me a semana passada nos testes rápidos. Portanto, fiz um teste rápido, nunca tinha feito. É mais ou menos o mesmo que os outros, mas continuo negativo. Por esse motivo, Diogo, podes estar descansado, por isso é que eu estou a fazer o episódio sem máscara. E à partida não te vou pegar rigorosamente nada, porque estou testado e não tive assim contactos de maior, portanto à partida não mudou muita coisa desde sexta-feira até agora. Muito bem. Olha, estou aqui a ver o nosso ouvinte Cristóvão está a dizer que isso com aguardente com mel vai lá ao sítio. Eu por acaso aguardente aqui não tenho, pá. Eu tenho medronho, mas não é aqui onde estou agora. Eu sou grande utilizador de medronho. Acho que o medronho eu fiz. Vê lá tu. Fizeste medronho? Tinha aguardente, fui apanhar medronhos e fiz uma aguardente de medronho. Exatamente. Eu tive no ano passado, acho que foi no ano passado, estive a comer medronhos. Eu nunca tinha comido medronhos. Bem bom também. Não é daquelas frutas que me entusiasma muito, mas prefiro manga ou framboesas, mas é fixe, é porreiro. Manga ainda gosto menos. Framboesa, ok. A sério, não gostas de manga? Epá, não me fascina. Se tivesse que comer manga para não morrer à fome, comia e não tinha sofrimento nenhum. Mas é daquelas frutas que, epá, isto é uma desilusão. Ok, para mim tudo bem, mas olha, pronto, isto é então o podcast do Ubuntu Portugal sobre o Ubuntu e outras frutas. Exatamente, outras cenas. Vamos agora falar sobre o abacaxi. Ora, isto há uma fruta que eu aprecio bastante. Bem bom. Na sangria então fica muito bom. Tem tem um sabor intenso. Mas pronto, adiante, Diogo. O que é que andaste a fazer esta semana? Tiveste a ser testado para o Covid ou não? Não fiz nenhum teste. Zero testes? Zero testes. Ok. O que ajuda a evitar todo tipo de contactos com quase toda a gente. Ajuda bastante a não correr riscos. E também passar a maior parte do tempo em casa também ajuda a evitar situações em que há riscos potenciais, claro. Agora, claro, obviamente não é a possibilidade para toda a gente. Também é uma opção, em parte é uma opção, sim. Em parte é uma opção. O único teste que eu fiz obrigado foi exatamente o que fiz esta sexta-feira, porque fui ao centro de saúde e eles acharam que, como era uma tosse persistente, que eu deveria fazê-lo. Os 37 testes anteriores, os 36 testes anteriores a esse, eu fiz por opção, felizmente. Okay. Portanto, não foi aliás, não, fiz 2 com uma suspeita de Covid, também por contacto próximo, mas todos os outros foram feitos por opção. Fiz. Okay, e faria tudo outra vez, todos eles. Portanto, foram todos por um ótimo motivo. Ok, olha. Não, o que eu tive a fazer foi acho que bastante mais engraçado do que isso esta semana. Como é que sabes? Nunca experimentaste fazer um teste? Mas vá, adiante, não vamos dizer eu sou. Enfiarem-me uma coisa pelo nariz, esfregar no meu cérebro quase. Não fales de uma coisa, nunca experimentaste. Epá, não, olha, seja o teu prazer mágico. Se tiver alguma vez que fazer, eu retrato-me. Mas até lá acompanhar o crash massivo do Bitcoin ok. Parece-me mais engraçado. Já vai em quantos? Continua. Ele subiu um bocadinho e voltou a descer, está aproximadamente no mesmo valor da semana passada. Eu não vou abrir agora porque o CoinTop ia começar-me a comer o CPU. Então, mas isso não dá, mas espera aí um bocadinho, se está no mesmo sítio da semana passada não é nenhum crash.
assim, é um crash desde há 2 semanas. Ok, mas olha, eu tenho-me informado um bocadinho sobre isso. Nesta última semana tive-me a informar. E tudo bem, há 2 semanas desceu, mas se olhares, por exemplo, de janeiro para cá, continua bastante mais alto. Sim, continua assim. Ok, sim, portanto, malta não fica em pânico. Sim. Sem dúvida. Mas a minha expectativa continua a ser que ele vai baixar dos 20 mil este ano. Vamos ver, é isso. Para quem investiu, espero que não. Para quem apostou juntamente comigo, espero que sim, para se divertirem. Mas isso foi aquilo que me ocupou menos tempo. O que me ocupou mais tempo foi um teste às daily do Impish, a nova versão do Ubuntu que vai sair em outubro deste ano. Ok. Estamos quase lá. Quer dizer, a comparar com quanto ainda falta com o que tu quiseres, estamos quase lá. É um tirinho. Como nós temos ótimas expressões em português para definir este tipo de coisas. Tá. É um tirinho. Pronto. O que é que eu fiz? Eu instalei a imagem, o instalador funcionou normalmente, instalei algum software, instalei o Building Essentials, Git, Docker, bibliotecas e ferramentas de Python, e instalei também o Clickable, que está disponível como uma biblioteca no pip, via pip. E tive a executar alguns comandos de Clickable, tive a testar a integração do Spice, tudo a funcionar perfeitamente normal. Se quiserem instalar uma VM e acompanhar o desenvolvimento, parece-me ser um bom momento, porque parece-me que ainda não há muita coisa modificada. Eles devem estar ainda a começar a integrar a maior parte das modificações. Portanto, ainda não há muitas modificações em relação à versão anterior, e daí das coisas estarem a funcionar ainda tão bem. Eu espero que... Espero num sentido aspiracional, mas a minha expectativa é que de facto haja uma maior instabilidade nas próximas semanas. Sim, até porque se tu queres testar uma coisa que vai sair em outubro, aliás, queres testar uma coisa, não é que vai sair em outubro, se queres testar qualquer coisa, o que tu esperas é que não seja igual àquilo que tu já tens agora. Portanto, convém que haja diferenças para tu poderes de facto fazer um teste digno desse nome, porque senão às tantas é só uma instalação muito parecida com a tua, quer dizer, não traz novidade. E pronto, e foi essencialmente isso. Ok. E tu, Tiago, além de fazer testes de Covid, testaste mais alguma coisa? Isso é muito rápido, isso para mim já não faz parte da semana, é só curioso, porque preciso de justificar a tosse que vai acontecer algumas vezes ao longo do episódio. Mas de resto já não é novidade. Agora, aquilo que é novidade é eu estive a olhar novamente para o Matrix e para explorar aquela nova funcionalidade que era o dos spaces, acho que é assim que se chama, que é tu poderes criar áreas dentro do teu cliente Matrix, para tu poderes agrupar salas, chats pessoais e outros, essencialmente estes 2 recursos, e aproveitei a embalagem para fazer uma coisa que há muito tinha vontade de investigar e achava que era bastante mais complexo, que era fazer a ligação de um canal numa sala no Matrix com um grupo do Telegram. E usei a sala da Ubuntu PT com o canal, com o grupo do Telegram Ubuntu PT também, e foi um processo muito simples. Posso dizer já que pessoas que estejam nas mesmas condições e que tenham interesse em replicar canais Telegram, grupos Telegram nas salas do Matrix, o processo é extremamente simples. Basicamente tu tens um bot no Telegram, tens um bot no Matrix, convidas os dois para cada um para a sua sala, como é óbvio, dás a identificação do grupo no Telegram e a partir daí está feito. Portanto, não é preciso rigorosamente mais nada. Isto começou porque eu, não do lado do Ubuntu, pelo menos do lado do Ubuntu não houve ainda, não senti pelo menos ninguém a criticar, mas do lado da Ansol, porque a Ansol também tem um grupo no Telegram, já agora, para quem não sabe, e também está presente no Matrix, tem uma sala no Matrix,
E houve alguém, não fui eu que fiz, não sei quem foi que fez, mas houve alguém que fez a ligação porque havia pessoas que não queriam usar o serviço Telegram, mas não queriam ficar de parte nas conversas que lá se passavam. Então uma ótima forma de tu acompanhares as conversas e de interagires, porque funciona bastante bem, é através desta bridge, exatamente, e fazeres a ligação e a replicação da sala. Portanto, tudo o que se passa no Telegram é replicado na sala do Matrix, tudo o que se passa na sala do Matrix é replicado no Telegram. O único inconveniente é que no momento em que alguém te faz uma chamada, faz um tag, eu, no meu caso, pelo menos recebo 2 notificações. Uma do Element, o cliente do Matrix, e outra do Telegram. É uma coisa que é inevitável, portanto eu não consigo contornar isso, a menos que elimine de todo as notificações de um dos lados. Eu acho que ainda assim é um problema fácil de gerir. Nos grupos. Pronto, é isso. Posso fazer caso a caso. Agora, teria sempre que achar, ou seja, qual é que é o parente pobre, ou seja, qual é que é aquele onde eu vou sempre querer as notificações e onde é que eu não vou, que eu tenho que arranjar um padrão, porque senão vou acabar certamente por perder notificações. Sim. Não sendo egoísta e globalmente falando, acho que foi positivo. Acho que neste momento, e também é uma das tentativas que nós temos, é chegar a mais pessoas de maneiras diferentes, sem haver duplicação de informação, que isso também é importante, ou seja, não haver a dispersão, mas havendo este tipo de replicação, se mais pessoas que não estavam por opção no Telegram conseguirem acompanhar as conversas, eu acho que já é positivo. Portanto, é porreiro. Também acho que sim. E agora tens que me deixar descansar um bocadinho, porque a minha garganta hoje não pode ser puxada durante muito tempo. Continua, diz qualquer coisa, Diogo. Olha, então, enquanto tu descansas um bocadinho a garganta, vou aproveitar e dar uma das notícias. E depois já voltamos às tuas atividades semanais. Hoje fazemos isto um bocadinho diferente. Tenho para o episódio todo, portanto vai deduzindo isso. Ok, então a primeira notícia decorreu no Google I.O., o evento de developers do Google, e a notícia que eu achei que é mais relevante para os utilizadores de Linux é que as aplicações de Linux em Google Chrome OS, portanto Chrome OS tem uma forma de correr aplicações nativas de Linux. E ele já tem instalado há algum tempo, mas tem estado sempre em versão beta e agora vai sair de beta, vai passar a ser produtivo. Entre as coisas que foram adicionadas durante a beta foi a aceleração via GPU, suporte para USB, um novo terminal, os updates, a forma como é fazer updates aos containers em que correm estas aplicações. Vão, em vez de serem separados dos próprios updates ao Chrome OS, o Chrome OS, ou seja, quando há um update ao Chrome OS, ele atualiza o Chrome OS e depois a seguir ia fazer os updates individualmente aos containers, e agora ele faz isto tudo de uma vez só e de uma forma mais integrada. Pronto, para quem tem o Chrome OS, isto será certamente mais confortável e menos uma coisa que fará com que as pessoas não queiram correr aplicações nativas de Linux. Claro que isto é tudo feito recorrendo a uma coisa chamada LXC e LXD. São duas. E o Chrome OS em si é uma distribuição, é um sistema operativo baseado em Gentoo. Ok, depois tem lá as coisas do Google em cima. As imagens de DLXC são Debian, e é dentro dessas imagens que correm as aplicações nativas de Linux. O Stefan Graber, que é o líder da equipa de LXD na Canonical, há uns meses no canal de YouTube do LXD fez uma demonstração de utilização do LXD no Google Chrome, e então o que ele fez foi instalou o LXD dentro de uma imagem de LXC do LXD do Google Chrome OS. E fez portanto, um bocadinho de Inception de LXD. E foi engraçado. Vale a pena ver para quem tiver interesse no LXD e quem tiver interesse em fazer, por exemplo, desenvolvimento dentro do Chrome OS.
porque o LXD, na minha opinião, é uma boa forma de gerir ambientes de desenvolvimento, e até para fazer troubleshooting de coisas que não envolvam um kernel dos sistemas operativos e coisas de muito baixo nível. Testar configurações de aplicações, coisas desse tipo, de forma descartável. É uma forma muito fácil de fazer isso, porque depois, além de testarem a própria configuração, tem lá as ferramentas todas normais de um ambiente de servidor de Linux. Neste caso seria de Debian, por omissão no Chrome OS, mas se instalarem o LXD dentro do LXD, têm as que vocês quiserem. Parece-me bem. Ora, vou então continuar aqui na minha senda sobre a semana que passou. Conta lá então, Tiago. Estive na terça-feira na Assembleia da República. Importante. É verdade, sim. Aliás, o importante não é eu estar na Assembleia da República, o importante é o contributo que nós, e estou a dizer eu, não fui o único, que fomos dar para o projeto de lei e a visão técnica do projeto de lei que permite, que prevê ampliar os poderes de bloqueio dos conteúdos ilegais na internet. Já aqui falámos 2 vezes, creio. Exatamente. E no meu caso em particular, o foco era sobre o bloqueio por IP. E o problema que é, ou seja, o total desconhecimento de como é que funciona a internet hoje em dia e acharem que é possível bloquear endereços, quer dizer, possível mas acharem que é tranquilo e que é normal bloquear um endereço IP porque está a partilhar conteúdo ilegal. Sem autorização. Exatamente. Portanto, ai. Ora, enquanto o Tiago trouxe um bocadinho e recupera ali um bocadinho, nós falamos disto aqui, falámos disto um bocadinho no episódio, não foi o ano anterior, foi o outro antes, e falámos já várias outra vez ainda, e apontamos vários problemas com este projeto de lei. É claro que, como o Tiago disse, o bloqueio do IP cria vários problemas, porque a internet não está em 1990, nós estamos em 2021. Tive que pensar um bocadinho pequena que eu estou. Portanto, era bom que as pessoas que fizeram o projeto de lei fizessem o mesmo quando estavam a escrever o projeto de lei. E é que isto a forma como a internet funciona é de facto diferente, e isso tem um impacto real. Tem um impacto real na forma como, do qual o impacto de bloquear um endereço IP. E além disso, há também, na minha opinião, outros problemas relacionados com a forma, sobre o procedimento que leva ao bloqueio desse endereço IP. E também dos meios que a entidade que iria organizar tudo isso tem para fazer isto de uma forma adequada. Mas tens toda a razão. Só uma justificação também, portanto, aquilo que onde eu debrucei mais atenção foi exatamente na parte técnica da questão do risco, que é bloquear por IP, e todos os danos colaterais que nós conseguimos prever à partida, e todos os outros que nós nem sequer conseguimos prever nesta fase, mas é só pensarmos que provavelmente, se isto for para a frente, e se for bem feito, ou seja, se for bloqueado todos os endereços de IP que têm conteúdo ilícito, que disponibilizam conteúdo ilícito, basta um utilizador da MeoCloud bloquear, partilhar um ficheiro que não deve, e toda a MeoCloud, é uma questão de tempo, vai ficar bloqueada, porque todos os IPs associados à MeoCloud, porque aquilo vai variando, vão ficar bloqueados, e todos os utilizadores que usam MeoCloud vão deixar de utilizar MeoCloud. Se alguém utilizar o Cloudflare para fazer CDN do seu conteúdo, qualquer dia deixamos de ter internet, pelo menos em Portugal. Portanto, isto fica uma espécie de Coreia do Norte, porque todos os IPs da Cloudflare vão começar a ser gradualmente bloqueados, e então, portanto, este é fundamentalmente o problema, e foi por isso que nós alertámos. Connosco na sessão estava também a D3, o Eduardo Santos, que falou de questões mais que também é o espírito eu estava a representar a Ansol, mais do espírito da D3, uma questão também, questões legais e a relação da lei do que estava em discussão com a lei do comércio eletrónico e a sobreposição de vários pontos. Estranhamente,
E um momento que fica para a história é tu teres a Ansol, a D3 e o Google em concordância. Portanto, nós estávamos todos a concordar com aquilo que estávamos a dizer, estávamos todos sentados do mesmo lado. Eu não vou dizer da barricada, não era uma guerra, mas estávamos todos sentados no mesmo banco corrido e todos a concordar alegremente. Portanto, é um episódio que ficará para a história certamente, porque será dos únicos, até porque nós discordamos numa série de... Sim, já aconteceu em algumas outras ocasiões concordarmos, apesar das fortes discordâncias e visões gerais do mundo destas duas organizações, dentro da Ansol e da D3 com o Google. Exatamente. Mas já aconteceu em algumas ocasiões concordarmos. Lembro-me, por exemplo, a propósito das patentes de software. Lembro-me também a propósito da reforma de direito de autor. São duas situações em que tivemos... Vai vir a seguir. A reforma de direito de autor vai vir a seguir. Exatamente. Mas pronto, mas globalmente, ou seja, aquilo que preocupa é que a lei já passou na generalidade, o que é uma chatice, mas existe a esperança ainda que, agora na discussão na especialidade, que possa eventualmente ser corrigida ou que possa mesmo ser ainda... e o ideal seria que fosse desconsiderado, até porque a utilidade e a aplicabilidade é, eu não diria nula, mas próxima disso. Sim, de resto... ainda, só para quem não saber, agora há discussão na especialidade, há frequentemente muitas alterações a serem introduzidas, às vezes é só questões de linguagem, outras coisas é mesmo material, e depois ainda há uma votação final global com as alterações todas, na qual o plenário da Assembleia da República volta a votar, e aí há de facto outra oportunidade de se recusar a lei como um todo. É claro que a Comissão pode também simplesmente recomendar que não há ali nada para onde pegar. Isso é uma coisa que eu não lembro de alguma vez ter visto acontecer. Não quer dizer que nunca tenha acontecido. Agora, nos processos legislativos que eu acompanhei de perto, não vi acontecer. Já recusar na votação final global já vi acontecer. Olha, e já agora isto está a ser muito interativo. Nós tivemos a testar o OBS Ninja aqui para fazer o stream aqui no início, depois a gente começou um bocadinho mais tarde também por causa disso. E tinha aqui no Telegram o nosso convidado do episódio anterior, o Joel Calado, a oferecer-se para ajudar-nos a fazer troubleshooting. Maravilha. E então eu disse-lhe já que sim senhor, quando tivermos uma oportunidade, eu vou falar com ele e fazemos aí uns testes para ver o que é que se passa. Exatamente. Ainda só para encerrar o capítulo da Assembleia da República, não sendo um ato público, acho eu que não é um ato público, portanto aquilo só entras por convite, mas os trabalhos são públicos, e então nós vamos disponibilizar nas notas do episódio o áudio, falta de vídeo, o áudio da sessão, onde para quem tiver curiosidade de se inteirar do que lá se passou, poder de alguma maneira acompanhar. As reuniões das comissões são públicas, a participação em si não, mas assistir, toda a gente pode assistir, e já aconteceu muitas vezes os funcionários da Assembleia da República insistirem que não, e assim que a gente chega à fala com alguém acima, um bocadinho mais acima, e mostra a lei, de facto, os atos da Assembleia da República são todos públicos, e salvo a assistência que estar a causar problemas ou casos há casos em que há reuniões secretas por motivos de segurança nacional, mas e coisas desse tipo, mas de forma geral, a regra geral é que toda a gente pode assistir, havendo possibilidade de o fazer. A questão é como é que tu tinhas acesso, neste caso, ao endereço, porque foi tudo feito em ambiente virtual. Como é que tu tens acesso a essa informação? Sim, não sei se no site da Comissão é publicado algum link. Há a questão da ARTV, que não cumpre a lei das normas abertas, continua a usar Flash, acho eu. Não usa Flash, penso que já não sei se usou no passado, por omissão, por omissão usava até há muito pouco tempo, mas havia outra forma de chegar aos links e que não era muito difícil de chegar, mas por omissão ele ia usar Flash. Mas esta sessão em particular não passou na RTV.
Ok. Portanto, que é uma pena. Eles têm sempre vários trabalhos a acontecer. Aliás, é difícil acompanhar todos em simultâneo. Portanto, não passou. Ainda assim, volto a dizer, pelo menos o áudio, que é aquilo que interessa. Aliás, a cara das pessoas acho que é a parte menos relevante. O áudio, o conteúdo daquilo que lá se passou e os argumentos apresentados de parte a parte estão no link que nós vamos incluir nas notas do episódio. É normal haver também gravações de vídeo, apesar de não serem transmitidas. Exatamente. Esta não existe, pelo menos até à data ainda não foi publicada. Portanto, já foram publicadas algumas sessões mais recentes do que a nossa. Esta não foi, não sei se ainda vai ser ou não. Calculo que já não seja publicado o vídeo. Não sei. Estou com grande pressa. As transcrições em si costumam demorar muito tempo. Mas o vídeo costuma ser praticamente imediato. Por isso é que eu te estou a dizer que provavelmente não vai haver vídeo. Portanto, já só eu tenho uma questão, é como é que tu participaste? Do ponto de vista técnico, como é que conseguiste participar? Muito interessante, sim, olha, excelente pergunta, eu não ia falar sobre isso, se calhar porque ainda estou meio medicado, mas então, a primeira pergunta que eu fiz quando surgiu o convite foi exatamente se a referência a Skype no e-mail era mesmo Skype, até porque assistimos nesta altura a uma geração em que tudo o que é uma videochamada é uma chamada Skype, tudo o que é uma reunião online é uma reunião Zoom, independentemente da plataforma que se usa, e então eu pedi uma aclaração e de facto o software que a Assembleia da República utiliza em 2021 e é o Skype para empresas, nem sequer é o Skype, é Skype para empresas. Foi combinada uma sessão técnica na véspera, ou seja, um ensaio na véspera. Como a gente faz aqui com o podcast, sempre que testamos uma técnica nova, na véspera reunimos os dois e testamos. É uma coisa que nós fazemos sempre. Neste caso, e ainda antes do tal ensaio, eu fui contactado logo no dia seguinte, porque a pergunta que eu fiz foi quais seriam os requisitos para participar nessa reunião, os requisitos técnicos. Foi-me garantido na semana anterior à sessão que já tinha sido usado no passado o Skype para empresas por pessoas que usam Linux e que não tinham tido o mínimo problema. E eu achei estranho pela documentação que tinha analisado, mas confiei. Disse, olha, eles devem ter uma solução mágica qualquer. Ora, na véspera, conforme era expectável, e a pessoa em causa garantiu-me que eu apenas precisava do browser. Eu preciso do browser, mas preciso de instalar um gingrelho qualquer, não sei se é um plugin, não faço ideia. Sei que é um MSI, portanto era alguma coisa que requeria Windows para o fazer. Pois. Ao que eu disse, eu não uso Windows, portanto não sei bem vamos resolver isto, mas você garantiu-me que isto iria funcionar. Foi a mesma pessoa. E ele, sem grandes conhecimentos técnicos, que era normal, disse-me, não se preocupe que eu já falo consigo. E foi contactar então o departamento técnico da Assembleia à procura de mais explicações, e cerca de 30 minutos depois, liga-me dizendo que afinal não dá, afinal não funciona. Eu ainda confirmei com ele, mas olha, mas não fui eu que sonhei, que você me tinha garantido que isto já tinha funcionado no passado. O senhor pediu imensa desculpa, mas que de facto não era possível, portanto teria que usar sempre ou Windows ou macOS. Sim. Eu disse, olha, isso está em linha com a minha... Só para descansares um bocadinho também a tua voz. Obrigado. Eu sei que há um cliente proprietário de uma empresa, de uma terceira parte, de Skype for Business, que é pago. Eu sei disto porque já quando o Eduardo Santos teve que testemunhar numa outra comissão, nós andámos a investigar isso e andámos a partir pedra a esse respeito, e a única coisa que eu descobri foi de facto esse cliente proprietário e pago. Evidentemente tivemos que encontrar outra solução, assim improvisada, mas pronto, não. Eu sei que em tempos o Skype for Business utilizava outro protocolo que era compatível com o XMPP.
ou usava mesmo XMPP. Já foi há muitos anos. Já foi há muitos anos. Eu sei disto porque eu utilizei isto era antes de se chamar sequer Skype para o Business, ele tinha outro nome. O Facebook fazia a mesma coisa. E porque eu utilizava Linux no emprego e interoperava com essa plataforma, que eu não me lembro agora do nome, que ele foi comprado pela Microsoft e transformado em Skype for Business. E depois mudou tecnicamente e numa jogada típica dos anos 80 e 90 da Microsoft, mas já nos anos 2000. Felizmente na altura também deixei de precisar de trabalhar ali naquele sítio e o problema resolveu-se por si próprio, né? E não foi por esse motivo, os motivos não estiveram relacionados, mas foi na altura era possível, e de facto quer o Facebook também tinha a possibilidade de utilizar XMPP para se comunicar, é um facto. O Google, uma ou mais do que uma das plataformas de chat dele também já permitiram isso. Exatamente, nos bons velhos tempos. Exatamente. Mas pronto, e não há nenhuma boa razão, na minha opinião, para que tenham a abandonar isso, a não ser, a não ser quererem ser incompatíveis. Claro, é para te agarrarem na plataforma deles para ficares lá mais tempo. Faz todo sentido. Exato. Sim, faz sentido, mas não é uma boa razão. Para ti, sim. Não és acionista do Facebook, portanto, se fosse acionista do Facebook, achavas uma ótima ideia. Nem do Facebook, nem do Google, de facto. Mas olha, deixa-me dizer-te então que isto foi na véspera por volta das 5:30 da tarde. A sessão na Assembleia seria no dia seguinte, por volta das 5 da tarde. E então eu esclareci a pessoa, disse que não me surpreendia que não fosse possível, porque ia de acordo com aquilo que tinha sido também a minha investigação, a minha recolha. Mas a solução que eu encontrei menos atentatória dos meus princípios foi instalar a aplicação Skype for Business num tablet Android, porque existe a aplicação para Android e eu instalei. O que é que me surpreendeu? Portanto, os problemas não ficam por aqui. Surpreendeu-me que para eu ter uma reunião eu preciso de uma aplicação à qual tenho que dar permissões ao meu calendário, à memória interna do telefone, aos meus contactos, ao microfone, à câmara, e falta-me um. Sendo que, enquanto eu não der estas permissões todas, a aplicação não corre. Portanto, eu não posso dizer assim, não preciso dos meus contactos, eu não vou autorizar. E quando tu queres iniciar a reunião, ele diz-te assim, preciso das permissões todas ou não trabalho. E então, eu tive que dar estas permissões todas à aplicação Skype for Business, abrir o link no tablet e felizmente não tinha slides para apresentar, portanto ia só conversar com as pessoas, ia só mesmo expor os pontos de vista de forma verbal, porque não sei como é que ia conseguir fazê-lo num tablet, se ia conseguir sequer apresentar algum tipo de conteúdo, a não ser a minha voz e a minha cara. Mas pronto. Pois, e para além disso, essa plataforma não utiliza os protocolos previstos no regulamento de interoperabilidade digital, o que faz com que seja ilegal para a Assembleia da República, via Lei das Normas Abertas, utilizar esse software. Ou seja, a Assembleia da República faz aprovar uma lei e depois passa a incumpri-la, tal como faz com exatamente. Com o site do... Como é óbvio, os primeiros 30 segundos para mais da minha apresentação foram exatamente para lamentar esta situação. E até foi interessante porque isso depois até pautou ali parte da conversa seguinte. Portanto, o Sr. Deputado José Magalhães não ficou indiferente à crítica e depois decidiu ele próprio puxar o assunto, e foi interessante porque deu para expor mais um pouco do que apenas a discussão da lei do bloqueio dos conteúdos não autorizados ou ilegais ou ilegítimos por endereço IP. Mas sinceramente foi isto está muito complicado, pá. De facto está. Ora, vamos aproveitar para descansar um bocadinho mais a voz. Dá-lhe diz qualquer coisa, Diogo. E há notícias do Biports, do projeto Biports, que algumas já são um bocadinho antigas. O Biports instalar
o software que permite instalar o Ubuntu Touch e outros sistemas operativos também em dispositivos móveis. Teve uma atualização, a versão 0.8.8, porque a versão anterior estava quebrada tanto em Windows como em Mac. Também já foi lançada a versão OTA 17, a atualização Over the Air 17, há já algumas semanas. E isto tem algumas melhorias de localização em alguns teclados para alguns países e na predicção de palavras para esses países. Há o suporte para NFC em 2 dispositivos, no Pixel 3a e no Volaphone. E com isto é possível utilizar este protocolo para que os dispositivos comuniquem diretamente uns com os outros quando estão em grande proximidade. E isto é fixe porque permite fazer coisas bem engraçadas quando estamos num ambiente relativamente seguro, obviamente. Há melhorias na bateria no consumo de bateria do Pixel 3a. Há melhorias também no ajuste automático de brilho para alguns dispositivos. Os vários dispositivos da OnePlus passaram a ter suporte para flash e para zoom na câmara, inclusive o OnePlus One e também o Sony Xperia X. Isto era um problema que eu sentia quer no meu OnePlus One, quer no meu OnePlus 3, e que de facto há já algumas semanas antes, porque eu tenho imagens de desenvolvimento dos meus dispositivos, já tinha reparado que isso de facto tinha sido corrigido. Isto foi corrigido acidentalmente, mas é uma boa correção. Serve? Sim. Se quiserem saber mais sobre estas atualizações, podem ler o blog post sobre isso, deixo o link nas notas do episódio, e podem ir ler. No Ubuntu Touch Q&A 100, já vamos, aliás, quase no 102, porque já se realizou 101 também. O Mário Gripsbart fez uma demonstração muito engraçada, que é o suporte multimonitor no KTMeer. Okay? O KTMeer é o que permite fazer rendering de janelas QT no Ubuntu Touch. QT é framework de ambiente gráfico utilizado no Ubuntu Touch, no Sailfish OS, no Plasma Mobile, no Plasma e em vários outros softwares. Então, como é que foi esta demonstração? Okay? Ele criou 2 janelas de X dentro de X. Okay? Dentro dessas 2 janelas, ele criou uma janela do Wayland. As 2 janelas de X são para o Wayland como se fossem 2 monitores separados, 2 dispositivos. Portanto, há 2 janelas de X e há uma janela do Wayland. E estes X são 2 dispositivos físicos para o Wayland. Okay? Dentro dessa janela do Wayland há uma aplicação qualquer que é KTMeer. A janela do Wayland é o espaço físico, portanto é o ecrã do smartphone ou do tablet. Okay? Portanto há KTMeer dentro do Wayland, dentro de X. Hoje tiraste o dia para me confundir. Tirei. E o que é que eu consegui fazer? Novo, não deve ser eu o único. Sim. Isto, se forem ver o vídeo, eles passaram tempo a fazer piadas com estas coisas, com este Inception de janelas dentro de janelas e o que é o dispositivo físico para um e para o outro. E o que é que ele mostrou? Foi uma coisa tão simples como arrastar uma janela de um lado para o outro, como se fossem 2 ecrãs. Yeah. Ou ocupar fazer ocupar os dois ecrãs como num só, com uma janela só, aliás, também. Isto eu achei bem engraçado por causa desta Inception de janelas, e achei que ficava engraçado para vocês. Tens uma pergunta do Cristóvão para responder? Tenho. Qual é que é a pergunta? Ok, já falámos sobre isso, Cristóvão. Temos aqui mais notícias à frente a esse respeito, e aproveita-se e fala-se disso. Neste Q&A também foi tornado público um vídeo que é uma espécie de declaração de amor da comunidade do Bports à própria comunidade do Bports, e onde vocês vão poder ver algumas caras que são conhecidas, pelo menos de mim e do Tiago são, de certeza, e quem acompanha parte do projeto também.
e outras caras que vocês não vão conhecer de lado nenhum e vão passar a conhecer. Isto são pessoas que contribuem ativamente e regularmente para o projeto e que resolveram explicar porque é que eles gostam de contribuir ao projeto, porque é que eles gostam do projeto, o que é que os fascina no projeto, o que é que os motiva. E é bastante interessante. Outras notícias. Há avanços no Unbox. Há o projeto do Rudy Timmermans e de outra pessoa que nunca me lembro qual é o nome, para obter financiamento para o desenvolvimento do Unbox. E tem havido desenvolvimentos engraçados. A Vola anunciou que suporta oficialmente o Unbox e no dia seguinte anunciou que espera aí lá, não avança ainda, nós encontramos aqui um bug sério e não instalem já, mas eles publicaram documentação sobre como instalar Unbox no Volafone. Este trabalho foi feito para o Volafone permite também que dispositivos com Android com suporte para o Project Trouble, que é um projeto do Google para normalizar criar uma espécie de hardware abstraction layer para Android, de forma a que os fabricantes possam suportar Android de uma forma mais simples e sem modificar tanto o próprio Android, ok? E então este Project Treble também está a beneficiar o Ubuntu Touch em si e também o Unbox no Ubuntu Touch. E então os dispositivos Android 9 e Android 10 com suporte para Treble estão a beneficiar também imenso disso, e o Airframe que está agora contratado a tempo inteiro para trabalhar no Unbox para o Ubuntu Touch, fez uns avanços engraçados e publicou no Twitter um vídeo a demonstrar os avanços dele em um dispositivo que corre uma imagem genérica graças ao Project Trouble. E entretanto, o crowdfunding em si conseguiu mais algum dinheiro, já ultrapassou os 6.700 euros de financiamento. Eu ainda estou num dos 6 maiores financiadores, pelo que vocês vão financiar, ultrapassem-me. Tirem o Diogo da lista, faz favor. Exatamente. Mas há mais gente, alguns conhecidos nossos, como o Mateus Salta, há o CEO da Vola, que deu 1.000 euros. E há um anónimo qualquer que deu 2.500 euros. Portanto, a competição está aqui. Ultrapassem em doações esta gente toda. Está bem. Para responder ao responde ao Cristóvão, que eu se puder estar caladinho até ao fim do episódio, estou. Mas continua. Está muito bem, Diogo. Estou a ver daqui. Aconteceu este fim de semana o Vola Community Days. Okay? A Vola anunciou que está já a planear ainda muito no éter a próxima geração de Volafone, e vi no Twitter uma conversa com um fã em que eles disseram que responderam ao fã. Ele perguntou se a possibilidade de substituir facilmente a bateria, abrindo o telefone e tirando a bateria e pondo a outra facilmente, como acontece por exemplo no Fairphone e até no MX4, se isso será uma possibilidade, e a Volafone disse que está juntamente com a Giga 7 a estudar a possibilidade de tornar isso possível. Eles também anunciaram que, também junto com a Giga 7, está a ponderar melhorar o suporte para o USB UTG e para outras coisas necessárias para a experiência de convergência. Neste momento há limitações a nível do hardware e da versão do USB utilizada, que só permite comunicação num dos sentidos. Portanto, se vocês utilizarem o teclado e o rato, não conseguem ter o output de vídeo e vice-versa. E neste momento é essa a situação. Há muitos dispositivos que podiam permitir vídeo out via o USB, HDMI em cima do USB, se os fabricantes fizessem lá uma ligação física para isso. E simplesmente não, porque os chips utilizados por eles suportam tudo isso. Eles são simplesmente porque não têm essa necessidade, porque não vendem um produto tendo em conta este tipo de experiência em conta,
eles não estão a fazer essas ligações e a Vola está então a conversar com a Gigaset para que possam tornar isso tudo uma realidade mais próxima de nós no futuro. Certo. Anunciaram também mais uma coisa, o Volafone X, que é baseado no atual Volafone, okay? E que tem uma cobertura, uma capa dele próprio, que é altamente robusta e que foi feita para aguentar quedas e impactos muito fortes e que também faz com que ele seja à prova d'água, numa certa medida, obviamente, e à prova de pó. Aquilo foi feito para utilização em ambientes de construção civil e coisas desse tipo, e está bastante interessante. Eles mostraram a correr o Ubuntu Touch neste evento. E neste evento também houve participação do Florian. O Florian teve a falar um bocadinho sobre a fundação Biports e sobre o futuro do Ubuntu Touch. Ele disse uma cena que eu ainda não sabia, é que a fundação foi criada, a lei alemã recomenda que seja, quando se cria uma fundação, se utiliza o capital de 1 milhão de euros. Uhum. Ora, nós não tínhamos 1 milhão de euros. Então. Não tivemos a contar, partimos o porquinho milheiro e não tínhamos 1 milhão de euros, mas graças à generosidade dos nossos patrocinadores tínhamos 250 mil. Já não é nada mal. E então demorámos 1 ano a convencer o governo alemão, o governo de Berlim, aliás, a deixar-nos criar a fundação com 250 mil euros. É um detalhe que eu não fazia ideia e que pelos vistos, a burocracia alemã, acusada da sua inflexibilidade, apenas precisa de festinhas durante muito tempo. Vencidos por cansaço. É possível. Por isso e pelas recomendações dos nossos amigos da fundação do Open Document Foundation, que nos aconselharam ao longo deste tempo todo, durante a criação da fundação. Neste momento, o Volafone é, dependendo do dia da semana, o segundo ou terceiro dispositivo mais utilizado, ultrapassado pelo OnePlus One e pelo Nexus 5. Okay, o Nexus 5 está muito à frente de todos, mas o Volafone já vendeu bastante, pelos vistos, e está aí entre os dispositivos mais utilizados. Respondendo ao Christophe, eu nunca usei um Volafone, portanto eu não sei responder. Em termos de especificações de hardware, ele parece-me bastante interessante. O Ruben Carneiro, da comunidade do Biports, e que também anda pelo canal do Ubuntu Portugal no Telegram, já me disse coisas maravilhas e já me disse coisas que não são tão boas, mas nós também já vimos que a Vola está a apostar em corrigir as coisas que não são tão boas, ao ponto de contratar pessoas a tempo inteiro para trabalhar nisso. Pelo que eu creio que poderá ser uma boa aposta. E sendo uma plataforma tão usada no Ubuntu Touch, e se vocês virem a Vola de vez em quando faz umas perguntas no Twitter e o Ubuntu Touch ganha sempre todas as perguntas, é de facto uma plataforma muito popular e que eles vão sempre ter interesse em garantir que funciona bem. Portanto, se eu tivesse necessidade de comprar um dispositivo, agora provavelmente comprava um Volafone. Agora, se ele é de facto o melhor ou não sei. Eu tenho vários dos outros que são bastante bons. O Pixel 3a parece também ser bastante interessante, apesar do seu porte ainda ser bastante recente. É já muito completo também, mas é tudo o que eu vos posso dizer a esse respeito. As coisas que o Diogo arranja para eu poder estar caladinho e para onde acaba a minha voz. Uhum. Ele nem diz isto tudo, mas pronto, é só mesmo para eu poder estar aqui. Quanto a planos do que o Florian falou para o futuro do Ubuntu Touch, é claro que agora o esforço está todo focado à volta de fazer o upgrade do Ubuntu 16.04 para 20.04. É um trabalho intenso e difícil, e o foco está 100% nisso, o foco da equipa Core. Falou-se por nossa iniciativa, nossa podcast do Ubuntu Portugal, a possibilidade de integrar uma solução de backup e restore junto com o instalador e
e eles, o Florian disse que sim, que já foi pensado e começado a trabalhar várias vezes, mas nunca concluído. E a Vola, ouvindo a pergunta, disse que eles também estão a trabalhar numa solução para o Vola OS e que tinham interesse em falar com o Beports a esse respeito, para analisar a possibilidade de se utilizar algo que fosse comum ou em alguma medida aos dois sistemas operativos. Quanto à participação de outra pessoa ligada ao Beports, o Rudy Timmermans, que já aqui falámos, ele foi lá fazer uma apresentação sobre Unbox. Ele mostrou o Unbox a correr, mostrou uma aplicação de um banco belga a funcionar, o que é um bom sinal. Aplicações de banco é aquelas coisas que as pessoas costumam querer que funcionem. Mostrou várias lojas, a MicroG e a Aurora Store. Mostrou o WhatsApp a correr, mostrou o Candy Crush Saga, mostrou, aliás, ele disse que a gravação de câmera ainda não está a funcionar e o Bluetooth tem um problema de conflito com o driver para o Ubuntu Touch. Há uma solução pensada, mas que neste momento é só pensada, ainda não foi testada, nem nada desse género. E claro, estas novas imagens de Unbox só funcionam para Alien 9 e mais recente. Isto é tudo ainda bastante alfa, portanto apesar disto estar a correr bastante bem, não tenham uma expectativa que seja do dia para a noite que isto vai começar a funcionar tudo e em todo lado. O trabalho que eles estão a fazer agora tem tido por base numa tentativa de fazer isto não ser um trabalho tão duro para cada dispositivo e para cada nova geração de Android que vem. E tem tido muito sucesso nisso, e tem o Airfran a trabalhar a tempo inteiro nisso, e portanto se quiserem acompanhar isto de perto, seguir o Airfran no Twitter é uma boa forma de acompanhar. E esta foi a sessão mais participada das que eu assisti. Eu hoje não assisti a nenhuma, mas esta de ontem foi a mais participada, com perguntas e respostas e com pessoas super entusiasmadas em saber coisas sobre o Unbox. Então vai, agora, antes que fique eu sem voz, é a vez do Tiago. Temos 3 bundles do Humble Bundle para recomendar. É a primeira vez que recomendamos software, acho eu, porque é a primeira vez que há um bundle de software que nos diz alguma coisa e que corre em Ubuntu. Ok, fixe. Portanto, 2 bundles são sobre Python e um deles é então software, que eu acho que na prática não é software. Software, pelo aquilo que eu vi, não é bem software puro, mas são cursos de Python, mas que são instaláveis e que correm coisas multimédia, não é? Nos 3 principais sistemas operativos. Portanto, Ubuntu, Kubuntu e Ubuntu Mate. Ok. Estou a brincar. Fixe. Os 3 sistemas operativos, estamos a falar do Windows, Mac e Linux. Esses não conheço. São 2 novos agora, sim. Os 2 primeiros que eu falei são completamente recentes e pouco maduros, portanto, mas pode ser que se façam sistemas operativos uma vez no futuro. E depois temos um bundle que é um bocadinho mais abrangente sobre conhecimento no modo geral, que tem desde... Eu tive que apontar, porque os temas são tantos que só apontando, mas temos desde astronomia até investimento. Esse é um conhecimento mais abrangente, para não pensarem que a gente só fala sobre programação, de segurança e pouco mais infrastructure as code. Também temos espaço para outro tipo de conhecimento, e então recomendamos esta semana um bundle ligeiramente diferente. Na agenda é o costume, portanto não vale a pena salientar. Há um tema interessante para incluir na agenda, mas ficará para o próximo episódio. Espero já ter mais garganta nessa altura. Pronto, então resta despedir-nos. Também temos um link de afiliados para a loja da NitroKey. Podem ir ao nosso site e seguir o link. É uma forma de nos apoiar. Claro que quando compram bundles no Humble Bundle também podem escolher apoiar-nos e escolher qual é a medida em que nos querem apoiar. Se nos quiserem ouvir em rádio, no formato de rádio, podem ouvir-nos na próxima quinta-feira às 22h03 e no domingo seguinte às 11 da manhã. E subscrevam-nos, é a melhor forma de não perder nenhum episódio do podcast Ubuntu Portugal, é subscreverem-nos na vossa aplicação de podcast ou na plataforma que vocês quiserem. Este show é produzido por mim, eu Constantino, pelo Tiago Carrerondo, editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast, e até para a semana. Até para a semana.